presente, Senhor. Em nome de Jesus, que toque o coração de cada um aqui, Senhor. E assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deixa Deus te usar, amém? Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Me encontro muito feliz de estar aqui nessa noite, louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus, pela honra de poder estar aqui ministrando a palavra do Senhor, mas também por estar conhecendo uma nova família que eu tenho certeza de que vai morar no céu. Para não perdermos tempo, você que pode, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13, verso de número 24. Enquanto você abre, eu quero estar aqui agradecendo primeiramente a Deus por essa oportunidade de estar aqui nessa noite louvando e engrandecendo o nome dele. Queria estar agradecendo ao pastor presidente dessa igreja, pastor Anderson Barreto. Queria estar agradecendo ao pastor Tiago, que me fez o convite para me estar aqui nessa noite. E eu honro muito, eu adoro a Deus por isso, porque não é todo dia que a gente tem essa oportunidade de estar expressando a palavra do Senhor. Estou aqui entre alguns amigos, entre família. Eu estava conversando com o Daniel e eu falei com ele: rapaz, tanta gente me falou que ia vir hoje, que acho que eu vou ficar uns 30 minutos só no agradecimento. Então, mas isso é bom, né? Porque isso nos mostra que as pessoas confiam no nosso chamado e confiam no nosso ministério. Mas, então eu quero agradecer a todos, mas eu queria fazer um agradecimento especial, que é para minha mãe, missionária Elisete, meu pai, presbítero Cleito, que está aí, levanta a mão. Eu agradeço muito a Deus por ter eles aqui hoje, porque sem eles eu não estaria aqui. Eles são meus intercessores, a base da minha casa, e eles faltaram curso hoje para estar aqui intercedendo por mim. E quem tem família tem tudo. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui me prestigiando com a presença de vocês, que é a mais importante de todas. Amém? E vamos estar lendo para a gente poder adiantar. E diz assim, verso 24: Jesus lhes contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou a boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou a boa semente em seu campo? Então da onde que veio o joio? Um inimigo que fez isso, respondeu ele. E os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? E ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar o trigo com ele. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio, amarrem em feixes e queime, porque de nada ele tem utilidade, e tirando o trigo, guarda no meu celeiro. Vira para o irmão que está do seu lado, dá um sorriso para ele, bonito, e diga para ele assim: Deus vai arrancar. Vamos lá. Deus vai arrancar quem está no meio de nós, mas não pertence a nós. O pastor Tiago disse que eu poderia ficar à vontade, mas eu preciso de apenas 25 minutos da sua atenção. E eu vou explicar para quem gosta de Bíblia. A gente vai entrar um pouquinho aqui no contexto histórico. Logo em seguida eu aplico e a gente vai para casa louvando o nome do Senhor. O livro de Mateus é, na minha opinião, um dos livros mais fantásticos de todo o Novo Testamento, ou na tradução em hebraico, Brit Hadashah, que significa a nova aliança de Deus para com seu povo. Nós sabemos que o livro de Mateus, ele
é um dos 4 evangelhos, assim como João, Marcos e Lucas. O livro de Mateus, na gramática portuguesa, ele é conhecido como um livro sinótico. E o que é um livro sinótico? Um livro sinótico é conhecido porque, em partes, ele é parecido com outros livros, que no caso é o livro de Marcos e o livro de Lucas. E a palavra evangelho, ela vem do seu original grego, que significa... Calma aí, esqueci. Tô meio nervoso, tô meio nervoso. A palavra evangelho, que ela vem do seu original grego, que significa boas novas. E as boas novas que Mateus traz é Cristo como o rei dos judeus. Assim como Marcos tem o objetivo de trazer Cristo como servo de Deus. Posteriormente, Lucas traz Cristo como filho do homem. E por final, João, que era o discípulo a quem Jesus amava, ele vai trazer a Cristo como filho de Deus. Sabemos que o livro de Mateus, ele é o livro que abre o Novo Testamento, um livro posterior ao livro de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento. E entre Malaquias e Mateus tem um ano de aproximadamente 400 anos. Entre Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, e Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. E esse período é conhecido como período interbíblico, Vinícius, ou período intertestamentário, que é onde Deus entra num profundo silêncio com a humanidade e não há registros bíblicos durante esse período. Só que, entretanto, esses 400 anos que Cristo ficou em silêncio e que não há registros bíblicos, a terra continuou girando, o mundo continuou rodando, impérios surgiram, impérios ruíram, pessoas surgiram e pessoas caíram. Dentre elas, no ano 20 de julho de 356, vai nascer o filho do rei Filipe II, rei da Macedônia. Até hoje, estudamos sobre esse cara na escola, na história, porque ele foi tão grandioso. Esse cara era Alexandre o Grande. Alexandre o Grande foi tão importante na sua época que até hoje estudamos sobre ele na escola. Alexandre, com aproximadamente 10 anos de idade, segundo historiadores, vai dizer que ele doma um cavalo selvagem que ninguém conseguia tomar, com apenas 10 anos de idade. E para a gente ter noção da grandiosidade de Alexandre, esse cavalo foi com ele para mais de 180 guerras. E todas as 180 guerras, Daniel, Alexandre foi na linha de frente. E segundo historiadores, o cavalo dele vai morrer de velhice. Então, para a gente ter uma noção, que todas as guerras que Alexandre ia na linha de frente, ele ganhava. O cara era um guerreiro, o cara era um conquistador. Até que certo dia, ele vai chegar para o seu mentor e amigo, uma das mentes mais brilhantes que já passaram por essa terra, Aristóteles. Aristóteles era mentor e amigo de Alexandre. Ele vira para Aristóteles e diz: qual é o império mais poderoso do nosso tempo? Aristóteles vira para ele e diz: o império mais poderoso é o império da Pérsia. Segundo Eusébio de Cesareia, no seu livro História Eclesiástica, no capítulo de número 24, ele vai dizer que o império persa, ele tinha o maior império e o maior exército da época. De acordo com a história, ele tinha entre 100 a 500 mil soldados prontos, postos para guerrear com qualquer um. Mas você acha que Alexandre quis saber? Ele não quis saber. Ele foi, guerreou contra o Império Persa e com 25 anos de idade, ele quebra todas as vanguardas do Império Persa e assim conquistando todo o Império da Pérsia com apenas 25 anos de idade. Só que no ano 323, Aristóteles vai vir a falecer.
E os reinos que ele conquistou foi tão grande que, segundo historiadores, ele conquistou mais de 50% do mundo conhecido na época. Olha a grandeza dele. Então, os seus 4 generais após sua morte vão dividir, Daniel, suas conquistas, suas terras em 4 grandes reinos. O reino da Macedônia, que englobava toda a Grécia, o reino da Síria, que englobava a Ásia Menor e a Mesopotâmia, e o reino do Egito. Conforme o tempo foi passando, a hegemonia do Império Grego foi tomando conta, se tornando uma das maiores potências do mundo, assim como o Império Romano. Então, com a expansão greco-romana, o mundo se tornou bilíngue, aonde uma das línguas mais faladas no mundo na época era o grego e o latim, perdão. E com isso, muitos judeus que moravam em províncias romanas foram perdendo a sua língua de nascença, Eduardo. E qual era a língua de nascença? O hebraico, a língua que Deus deu e se comunicava com a humanidade. Perdendo essa língua, eles não vão perder algumas leis que estavam escritas na Torá. Sabemos que a Torá, ela foi escrita pelo grande patriarca Moisés. E como ela é escrita em hebraico e a língua hebraica estava sendo perdida, então muitas leis de Moisés estavam sendo perdidas. Dentre elas, a lei que o judeu não podia se casar com pessoas de outras nações, e isso era passivo de pena de morte. Um exemplo disso era Timóteo. A Bíblia vai dizer que Timóteo, ele tinha a mãe que era judia, só que seu pai era grego. Isso vem da miscigenação dos povos que tinha na época. Então, tinha uma necessidade de transliterar a Bíblia do hebraico, até que no ano 285, o rei do Egito, Ptolomeu Filadelfo II, vai sentir o desejo no seu coração de ter uma cópia da Bíblia, Daniel, na sua biblioteca. E para isso, ele vai mandar uma carta para Eleazar, que era o sumo sacerdote de Jerusalém na época, dizendo que ele gostaria de ter uma cópia da Bíblia na sua biblioteca. Só que tinha um porém, como eu disse, a Bíblia era escrita no hebraico. Então, ninguém do Egito na época falava em hebraico e não tinha como entender. Para isso, o rei do Egito libertou mais de 100.000 escravos judeus para esse fim. Eleazar, recebendo a carta, ele vai aceitar o pedido do rei. E dentre esses 100.000 escravos judeus, Vinícius, ele vai pegar 6 sábios judeus de cada uma das 12 tribos de Israel, totalizando 72 sábios judeus. Esses 72 sábios judeus, eles vão ser enviados à ilha de Fergos, que ficava no sul da Alexandria, e lá continha 72 cubículos com cama, papiro, tinta e pena. E lá eles ficaram por 72 dias e transliteraram toda a Bíblia do hebraico para o grego. E esse dia, então, ficou conhecido como a Septuaginta. Só que o que eu acho interessante dessa história toda é que o rei teve um desejo no seu coração de ter uma transliteração da Bíblia na sua biblioteca. E por causa desse desejo, Deus, ele vai usar Eleazar como ponte para poder estar libertando 100.000 judeus que estavam cativos sobre o domínio do Egito. O nome Eleazar, no seu original hebraico, vai significar Deus socorreu ou Deus ajudou. Ou seja, Deus usa Eleazar como ponte para libertar esses judeus que estavam presos, para que depois de 400 anos o povo judeu pudesse estar livre. Só que tem um porém, que o povo, na época de Mateus, vai esquecer. Parece que eles vão esquecer, porque quando Deus faz um livramento na nossa vida, chega um tempo que a gente acaba esquecendo do que Ele fez por nós. Só que aí Deus vai lembrar isso pro povo e vai dizer assim: já que vocês esqueceram,
Lembra quando vocês estavam presos no Egito? Por causa do desejo do coração de um homem, você só está livre porque Deus ajudou. Você só está vivo porque Deus socorreu. Então, Deus vai lembrar isso ao povo. Aí, finalmente, vamos chegar no ano 5, entre o ano 5 e o ano 1, o nascimento do evangelista Mateus. Segundo Eusébio de Cesareia, Mateus, no seu original grego, significa dom de Yahvé. Ele também é chamado de filho de Levi ou filho de Alfeu. Mateus provavelmente ele era natural de Cafarnaum, cidade que ficava à beira do mar da Galileia, aonde era o centro das atividades que Jesus ensinava. Sabemos que Mateus, ele era um publicano, um cobrador de impostos, Vinícius, antes de virar discípulo de Cristo. E ali o povo judeu tinha uma grande discriminação contra Mateus, porque ele cobrava impostos para Roma. Só que o interessante é que Mateus, ele era um judeu de sangue, e cobrando impostos para Roma, ele prejudicava os judeus que tinha na sua época. Então, o que me chama a atenção é que Mateus, ele falava como um judeu, ele tinha jeito de judeu, ele tinha barba de judeu, ele tinha cabelo de judeu, ele andava como judeu, mas as atitudes dele eram atitudes de romano. Então, no capítulo 9 e o versículo 9, Cristo vai pedir para Mateus o seguir. E Mateus, o texto vai dizer que Mateus imediatamente o seguiu. O verbo seguiu, no seu original, tem sentido de compromisso contínuo, não momentâneo. Ou seja, quando a Bíblia relata que Mateus vai seguir a Cristo, a Bíblia está dizendo que aconteça o que aconteça, aconteça o que aconteça, passe o que passe, ele ia permanecer ao lado de Cristo. Eu estou vindo devagar aqui para você entender, mas eu vou repetir isso daqui porque é muito forte. Aconteça o que aconteça, passe o que passe, que venha a cruz, que venha a espada, mas Mateus ia continuar aos pés de Cristo. E lembra quando eu disse no começo que o livro de Mateus, ele se diferenciava um pouco dos outros evangelhos, porque Mateus, ele é o único evangelho que vai narrar o capítulo 13, que é onde Cristo ensina a parábola do joio e do trigo. A parábola que Cristo nos ensina fala que um homem semeou a boa semente em seu campo, Vinícius. Só que adormecendo, vai vir o inimigo e vai semear o joio dentro do trigo. E semeando o joio dentro do trigo, uma das pessoas que moravam na casa onde o homem que semeou o trigo estava, vai perguntar: como que vai surgir a má semente no meio do trigo, sendo que você plantou a boa semente? Um dos servos vai levantar a voz e vai dizer: a má semente surgiu devido a um inimigo que veio e semeou o joio dentro do trigo. E eles vão dizer: queres, pois, que vamos arrancá-los? Porém, o homem disse que não era para arrancar. Por que não era para arrancar? Porque o joio, ele se entrelaçava nas raízes do trigo. Então, você, tirando o joio, tinha risco de acabar com toda a plantação de trigo. E o trigo, a lavoura, era uma das principais fontes que eles tinham de sustento na época. Então, ele vai dizer para um dos seus servos e vai falar assim: quando espere que eles cresçam juntos, para quando crescer juntos, arrancar o joio dentro do trigo e lançar no fogo, porque nada tem utilidade. O trigo, na época, ele era plantado após as primeiras chuvas do outono, que era entre abril e maio. A terra era arada e a semente era jogada manualmente. A palavra joio, a ciência chama de óleo de muleto, que significa
o joio, Vinícius, ele se parece extremamente com o trigo, desde a fase de semente até a fase de broto. Ele se parece extremamente com o trigo. Até os próprios caras que plantavam a semente, pastor Tiago, eles tinham dificuldade de poder discernir o joio do trigo na fase de broto. Então, é por isso que eles deixavam crescer junto para poder diferenciar o joio do trigo. Só que o que me chama a atenção aqui é que quando eles crescem, vai ver a diferença do joio do trigo. Porque enquanto eles estavam pequenos, enquanto eles caminhavam junto, eles eram parecidos. Mas depois que chegou o dia de frutificar, perceberam a diferença e perceberam que o joio era mau e o trigo era bom. A palavra joio, ela vai vir do seu original grego, que significa zinzânio, que significa algo que traz a separação, a discórdia e a perturbação. E aqui é onde eu começo a pregar, porque eu acho interessante, por que Deus manda crescer junto alguém que semeia discórdia, separação e perturbação? Porque a palavra crescer vai falar de maturidade. Aí é Deus dizendo, enquanto você não tiver maturidade para entender quem estava no seu meio te fazendo mal, eu não vou permitir que saia. Vai crescer junto até você ter maturidade para entender que quem estava no seu meio estava te fazendo mal. Porque enquanto você não amadurecer, você não vai entender que tem gente que anda do teu lado, tem gente que você chama de amigo, Nathalie, tem gente que você chama de irmão e está te fazendo mal, e está fazendo separação de você e Deus. E como eu disse, a palavra joio significa separação. Aí tem muita gente que não entende o motivo de Deus arrancar da sua vida. Aí Cristo vai dizer, se a gente voltar um pouquinho antes no capítulo, Cristo vai dizer no capítulo 12, verso de número 30 de Mateus, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não se ajunta, atrapalha. Ou seja, Cristo está dizendo, se for para andar comigo, para atrapalhar o meu desenvolvimento, se for para andar comigo, para atrapalhar minha chamada, pode ir embora, porque só fica do meu lado quem Deus separou para mim. Só anda com trigo, quem é trigo, o joio, Deus vai arrancar do meio do trigo. E o que eu acho interessante é que muita gente, Vinícius, vai questionar a autoridade de Deus e por que Deus arrancou da nossa vida. Aí agora, Daniel, a gente vai lá para a primeira epístola de João, capítulo de número 2. João está preso na ilha de Patmos e ele vai escrever a carta para a Ásia Menor. E ele vai dizer, filhinhos, é chegada a última hora. E quando virdes que vem o anticristo, muitos em nosso meio têm se feito anticristo, porque estavam entre nós, mas não eram de nós. Porque se fossem nossos, Vinícius, eles ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestassem que nem todos eram de nós. Aí eu acho interessante, é que João vai dizer, estavam entre nós, mas não era de nós. Aí agora você entende por que muita gente que você chama de amigo e Deus arrancou da sua vida. Aí é Deus dizendo, estavam entre nós, mas não era de nós. É muito relacionamento que você não entende o porquê que Deus arrancou da sua vida. É Deus dizendo, pastor Tiago, estavam entre nós, mas não era de nós. Aí você vai questionar, Deus, por que você arrancou? Aí Deus vai dizer, eu arranquei porque era joio, até se parecia com trigo, mas não ia frutificar, porque estavam entre nós, mas não eram de nós. E isso me causa uma interrogação na minha cabeça, porque Deus vai permitir que o joio cresça junto com o trigo. E como eu falei, Deus vai esperar você ter maturidade
para tomar a sua atitude e se afastar de gente que faz separação sua e de Deus. Aí você vira para mim e fala: já que o joio é tão ruim assim, já que o joio faz separação de mim e de Deus, já que tem amizade que Deus não quer para a minha vida, então me diz, quando que o joio vai ser arrancado da terra? Aí eu te digo aqui na Bíblia, vamos para a Bíblia, Apocalipse capítulo 20, verso de número 11: e chegando o dia do juízo final, eis que vejo um grande trono branco, e assentado sobre ele, aquele cuja terra e o céu fugiram de sua presença, e sobre ele abriram os livros, e dentre eles o livro da vida, e aquele que não foi achado nome no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Agora você entende por que da separação do joio e do trigo? É porque o trigo vai chegar no dia do juízo, Daniel, e Deus vai chegar e vai falar: meu filho, entra, porque o reino é teu. E o joio, Deus, eu profetizei teu... você não entendeu, eu vou repetir. Deus, eu profetizei teu nome, no teu nome eu curei, no teu nome eu batizei. Aí Cristo vai virar para o joio e vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, que eu não te conheço. Porque enquanto estava na terra, você se disfarçava de trigo, mas no fundo você falava mal do irmão que estava do seu lado. Você se disfarçava de trigo, mas no final do culto você falava mal da sua liderança. Estavam entre nós, mas não era... Ai, meu Deus, Deus vai arrancar quem está no nosso meio para fazer separação dele conosco. Tá. Agora que você me falou tudo isso do joio, então qual é a prova? Não, escuta, aqui é onde a gente vai provar que o joio é ruim e o joio se mistura entre o trigo sem a gente perceber, Vinícius. Vamos lá para o Bereshit, Gênesis capítulo 6. A Bíblia, ela vai narrar que crescendo a corrupção na terra, Daniel, os filhos de Deus vão se misturar com os filhos dos homens, presbítero Cleito, e se misturando com os filhos dos homens, vão frutificar. Os filhos de Deus vão achar formosura nas filhas dos homens, e dentre essa formosura, eles vão se juntar a elas e vão frutificar. Só que quando a Bíblia fala de filhos de Deus, Vinícius, ela está falando da linhagem de Sete. E quem era a linhagem de Sete? Sete foi o último filho de Adão. Sete, ele foi o filho que continuou os preceitos bíblicos e continuou dando seguimento aos ensinamentos de Abel. Então, mesmo com a corrupção na terra, mesmo com a maldade crescendo entre o povo, Sete, a linhagem de Sete vai conhecer o altar. Mesmo com a corrupção, eles vão ouvir a voz de Deus, vão fazer sacrifícios, assim como aprendeu com Abel, e vão ver os céus abertos. E quem eram os filhos de Deus? Quando a Bíblia fala dos filhos de Deus, a Bíblia vai falar da linhagem de Caim. E quem era a linhagem de Caim? Homicida, assassino, mentiroso e profanador de altar. Aí a gente vai ler um pouquinho e a Bíblia vai dizer que os filhos de Deus tiveram filhos com as filhas dos homens. E essa relação acabou surgindo os valentes. E quem eram os valentes? Homens homicidas, assassinos, profanadores de altar, que enquanto estava no final de semana, era do mundo. No final de semana, bebe, fuma, cheira. No final de semana, fala mal da liderança. No meio da semana, fala mal da liderança. No meio da semana, critica o pastor. No meio da semana, fala mal de você, que chama de irmão. E aí vai dizer que esses valentes, eles eram homens profanadores de altar. Então,
eles profanadores de altar, de noite ele é o tipo de pessoa que bota uma Bíblia debaixo do braço, Vinícius, e se disfarça de trigo. Aí é Deus dizendo pra gente: tem gente que acha que é valente, está se disfarçando de trigo no meio do joio para inflamar e fazer separação de Deus. Mas hoje Deus está arrancando pessoas que fazem separação de Deus para conosco. E o que eu acho interessante é que Deus, ele é tão lindo que ele tem misericórdia de quem é trigo, ele tem misericórdia de quem ele é escolhido. E o que eu acho interessante é que o inimigo, ele vai tentar a todo tempo, implantar o joio no meio do trigo. Só que Deus, com a sua infinita misericórdia, vai abrir os seus olhos para enxergar: esse aqui é joio, esse aqui é joio, esse aqui é joio. Só que tem gente que é ignorante e mesmo fazendo mal, quer continuar perto. E Deus falando: esse aqui é joio, esse aqui é joio, esse aqui é joio. E mesmo fazendo mal, tem gente que vai continuar perto. Aí Deus falando: ah é? Já que tu é teimoso, então você, já que o castigo que era para cair sobre ele, então vai respingar um pouquinho você também. Afasta logo enquanto é tempo, porque profanadores de altar não podem andar no meio do trigo, porque vocês são geração separada, geração eleita. Ai, meu Deus do céu, eu vou aplicar isso daqui. O inimigo tem medo. Por quê? Porque a igreja Mispa descobriu a verdadeira verdade. E qual é a verdade? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Agora você entende a fúria do inimigo com a sua vida? É porque você é trigo, ele quer te inflamar porque você é trigo, ele quer te destruir porque você é trigo. Mas Deus está arrancando quem estava entre nós, mas não era de nós. E aqui eu encaminho para o final. A Bíblia vai dizer, é bem da verdade, que hoje em dia a gente vive numa geração aonde muitos querem desistir, muitos querem parar por qualquer dificuldade. E isso me lembra um pouco de Jeremias. Jeremias, no seu capítulo de número 20, vai virar para Deus e vai falar assim: Deus, o Senhor me iludiu, iludido eu fiquei, eu não profetizarei mais em teu nome. Aí, conjecturo eu na minha mente que Deus vai virar para Jeremias e vai falar: Jeremias, você quer parar, Jeremias? Você quer desistir, Jeremias? Você quer abandonar tudo, Jeremias? Então larga, então desiste, então abandona. Aí logo no verso seguinte, verso de número 9, Jeremias vira para Deus e fala: Deus, eu até queria parar, mas eu não consigo. Por que você não consegue parar, Jeremias? Porque a tua palavra me arde nos ossos. Ah, meu Deus do céu. Ah, você tem boca para adorar? Levanta a tua mão que eu quero profetizar. A tua palavra me arde nos ossos e se tranca feia em meu coração. É Deus dizendo: eu tô levantando uma geração de Jeremias, uma geração que quando chegar no dia que o joio se levantar contra o trigo, Deus vai falar: nesse aqui não toca porque é meu, nesse aqui não toca porque é meu, nesse aqui não toca porque é meu. Aí você pergunta: Deus, mas eles pecam e o Senhor não faz nada, eles cantam e o Senhor não faz nada, eles vêm para a igreja e fazem coisa errada a semana toda e o Senhor não faz nada. Aí quando você pensa em fazer o pecado, a mão de Deus te quebra, te amassa, te derruba. Aí você pensa: Deus, por que eles pecam e não faz nada? E quando eu penso em pecar, o Senhor me quebra. É porque Deus fala assim para você: porque para eles que pecam e não faz nada, é a lei de Adão. E qual é a lei de Adão? Nascer, crescer, frutificar e morrer. Ele nasceu por consequência da vida, Daniel. O pai dele casou com a mãe dele e ele nasceu. E para você que é escolhido, é trigo, separado pelo Senhor, lei de Jeremias: antes que eu te formasse no ventre, eu vos escolhi e vos dei a nação como profeta. Abre tua boca para adorar.
abre tua boca para adorar. É Deus dizendo: meu filho, não para, não desiste, porque você és para mim vaso escolhido. Eu te santifiquei e te dei as nações como profeta desde o ventre da sua mãe. Então não para. Aí chegando o dia da aflição, o inimigo vai chegar no teu ouvido e vai dizer: o que você está fazendo dentro da igreja, jovem? Para, desiste, abandona. Aí você olhando para ele vai fazer que nem Jesus falou para Pedro: o que? Para trás de mim, Satanás, eu já te vi. Eu tô fraco, mas eu vou orar. Eu tô fraco, mas eu vou buscar. Eu tô fraco, mas eu vou jejuar. Mas parar, eu não paro. Eu olharei para o caminho que é o Senhor e não paro, porque a tua graça me basta. Escute. E aqui eu caminho para o final, aqui eu encerro. A Bíblia vai dizer que tem muita gente que está cansado de tudo que viveu. Muita gente está fadigado da caminhada dia após dia. E muita gente está, de repente, fazendo uma oração para Deus em secreto no seu quarto e falando: Deus, eu não estou aguentando mais a luta. Eu não estou aguentando mais a aflição. O inimigo está se levantando contra a minha vida e eu vou parar. Mas quando você pensar em parar, olha a profecia de Deus. Ele tem uma profecia guardada para a sua vida. E qual é a profecia? Apocalipse capítulo 21, versículo de número 4. E ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais choro nem tristeza. Fique com essa palavra, que Deus nos abençoe ricamente. Aleluia.